No dia 4 de maio de 2023, uma família composta por uma avó e um tio foram a uma delegacia em São José, na Grande Florianópolis, relatar o desaparecimento de uma criança de apenas 2 anos de idade. Essa criança chama-se Nicolas Arias Gaspar. No relato da avó da criança, ela conta que a última vez que havia visto Nicolas foi no dia 30 de abril com a sua mãe Natália Arias Gaspar, de 22 anos. Porém, dias depois, a mãe do bebê havia sido hospitalizada em uma UTI e não tinha condições de falar onde estava o bebê. A partir daí, a polícia começou as buscas por Nicolas. As investigações começaram inicialmente pelas redes sociais de Natália, a mãe do Nicolas. Os investigadores descobriram que desde 2020, um homem identificado como Marcelo Valverde Valese e sua esposa chamada Juliana vinham através de grupos de apoio de WhatsApp tentando convencer Natália a entregar o filho a eles, como uma espécie de adoção ilegal. Os investigadores descobriram algumas mensagens trocadas entre Marcelo e Natália no dia 23 de abril de 2023. Nessas mensagens, Natália pergunta se Marcelo e sua esposa já haviam conseguido realizar o sonho de terem um filho. Natália começa a demonstrar o interesse em entregar Nicolas a Marcelo e sua esposa. Marcelo não teria mais interesse em adotar Nicolas naquele momento e fala a Natália que teria um casal muito interessado em adotar Nicolas e que teria bastante condição de ficar com a criança. Esse casal seria Roberta Porfírio de Souza e o seu marido Anderson Henrique Alves dos Santos. A partir daí, a polícia percebe o que poderia ter acontecido com Nicolas. Eles combinaram no dia 30 de abril que Natália iria ao encontro de Marcelo e Roberta Porfírio. Então, no dia 30, Natália saiu com a criança para entregar o menino. A princípio, o local combinado para o encontro seria a praça de alimentação de um shopping, mas por algum motivo eles trocaram o local e passou a ser um estacionamento de um supermercado em São José, na região metropolitana de Florianópolis. Já dentro do carro com todos os suspeitos, a Natália afirmou ter sofrido pressão psicológica e manipulação para entregar o menino ao casal, com a promessa que o menino teria uma vida melhor e mais confortável do que ele estaria tendo com a própria mãe. Diz que após muita pressão psicológica, ela resolveu entregar o filho e não imaginou que poderia estar entregando a criança para uma quadrilha de tráfico ou algo do tipo. Após entregar Nicolas, Natália teria pedido para passar a noite em um hotel. Roberta então paga uma diária em um hotel para Natália e no dia seguinte, dia 1º de maio, ela retorna para casa. Enquanto isso, Roberta e o marido teriam ido com Nicolas em uma praia em Balneário Camboriú. Somente nesse momento em que retorna para casa sozinha, Natália percebe que havia feito uma besteira. Ela então escreve uma carta de despedida direcionada ao seu filho e à sua família. Em seguida, ela atenta contra sua própria vida e acaba indo parar em uma UTI de um hospital. Os investigadores conseguiram identificar através das câmeras de segurança o carro de Marcelo, que estava com a placa adulterada, e todas as informações necessárias para conseguir resgatar a criança. Eles conseguiram monitorar o carro do suspeito até que a criança fosse resgatada no dia 8 de maio, em São Paulo. Após uma abordagem policial, a polícia conseguiu interceptar o veículo de Marcelo e, para surpresa de todos, no banco de trás estava a Roberta e o menino Nicolas em uma cadeirinha infantil. A criança estava bem, estava alimentada e aparentemente bem cuidada. Após serem presos em flagrante, Marcelo e Roberta declararam que naquele momento eles estariam indo rumo ao fórum para se apresentarem, fazer suas declarações e apresentar o bebê, além de tentar regularizar a adoção legal do menino. Bom, foi feita uma audiência de custódia e a prisão preventiva de Roberta Porfírio e Marcelo Valverde foi decretada. As investigações continuam. Juliana, esposa de Marcelo, e Anderson Alves, marido de Roberta, estão sendo investigados para verificar a possível participação dos mesmos. Natália, a mãe de Nicolas, também vai ser investigada para verificar se houve alguma vantagem financeira. Sabe-se que um Pix no valor de R$100 enviado por Roberta foi feito, mas Natália afirma que esse foi o único valor que ela teria recebido para o seu transporte e alimentação com o bebê. Estão sendo verificado também a quebra do sigilo bancário de todos, além de dados telefônicos, redes sociais e transporte por aplicativos. Natália sofre de depressão e ansiedade e faz uso de medicação controlada, e tudo isso pode ter desencadeado Natália a tomar essa decisão sem pensar. Nicolas, até o momento desse vídeo, encontra-se em um abrigo em São Paulo, e nos próximos dias ele deve estar sendo encaminhado para a sua cidade natal e será entregue para seus familiares, provavelmente a sua avó, que tem interesse em cuidar da criança. Natália será avaliada até que tenha condições psicológicas de cuidar de Nicolas. Esse caso permanece em aberto, pois ainda há muito mistério nessa história, e os acusados serão investigados para ver se fazem parte de alguma quadrilha de tráfico humano e adoção ilegal, já que eles faziam parte de grupos de apoio desse tipo de crime. Bom, vou finalizar por aqui, mas como eu disse, o caso permanece em aberto e se houver atualizações do caso eu vou trazer aqui para vocês. Fiquem ligados, deixe o like de vocês, ative o sininho para receber as notificações e atualizações desse e de outros casos. Então até a próxima, pessoal. Tchau!